Como a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento podem transformar uma ideia em um produto de alcance global. O tema do nosso painel é Do Zero ao Mundo. Como a pesquisa e o desenvolvimento transformou uma ideia em um produto global. O case Papel para Mechas. E eu quero convidar aqui ao palco Lucas Olivetti, CEO e fundador da Papel para Mechas, Adailton Maciel Júnior, COO, diretor comercial e cofundador da Papel para Mechas, Gilson Alexandre, pesquisador do Instituto Senai de Tecnologia em Celulose e Papel, e para conduzir o nosso painel, nosso moderador, Odirley Florencio, gerente de operações da Terzoni Soluções Empresariais. Nossos convidados recebem uma grande salva de palmas. Muito boa tarde, pessoal. Bom, o que nós vamos compartilhar com vocês aqui nesse painel agora é um caso que mostra a evidência, né, e o resultado daquilo que está atrelado num dos principais pilares da governança, que é fomentar a inovação, fomentar a conexão, fomentar a oportunidade de novos negócios, conectar todos os atores do ecossistema de química e materiais, conforme a gente está fazendo nesse fórum aqui hoje. Então, aqui eu faço um link. Há alguns anos atrás foi feito um estudo aqui em Londrina, no qual foi evidenciado o setor de químico e materiais como um dos principais setores com maior potencial de crescimento e desenvolvimento. Vocês puderam ver ao longo da programação do evento até agora um pouco do tamanho desse mercado, desse segmento, desse setor. Né? E quando a gente fala de uma maneira local, o tamanho, o que isso representa, né? Essas oportunidades. E hoje a gente traz aqui esse case, né, de sucesso para vocês verem como é possível. Pessoas com uma visão empreendedoras, com uma energia alta, com conhecimento, e que buscaram o apoio, né, que buscaram entender e conhecer, e para buscar o caminho que eles pudessem trilhar. Então, para contar a história, contar o case, eu convido o Lucas agora, que vai falar a parte inicial. Lucas, a palavra está com você. E, mais uma vez, parabéns para vocês aí. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês participarem do painel com a gente. Eu que agradeço, obrigado. O microfone é a prova d'água, não? Porque a mão está suando aqui. Bom, pessoal, eu costumo dizer, tá tudo lindo, porque o tudo lindo traduz um pouco da nossa trajetória, da nossa história, dessa empresa que saiu, não do zero, ainda estão sendo muito bonzinho com a gente, do menos zero, e estamos aí diante ao mundo, né? Como que isso tudo aconteceu? Eu vou tentar contar aqui em 47 segundos, junto com a Dailton e com o Gilson, o que levou 7 anos para se construir, entrando para o 8º ano já aí. Tentar também corresponder à altura, porque hoje teve grandes palestras aqui, né, Alessandra? E, bom, vamos lá. Cadê o passador para mim, por favor? Tem aí? Então, tudo se começa com uma ideia. Esse é o primeiro passo. E qual que é essa ideia? Primeiro que nós tínhamos um objetivo. Eu, até o ano de 2018, eu era segurança do terminal de ônibus aqui de Londrina. Então, onde andavam-se, na época, mais de 100 mil pessoas em Londrina, eu cuidava do patrulhamento ali, fazia um pouco de cada coisa lá dentro, trabalhava numa escala muito longa, então tinha bastante tempo para pensar. E tudo surgiu de uma ideia com um simples objetivo. Eu conheci um cabeleireiro em 2018, finalzinho de 2017, comecei em 2018, e ele me falou o seguinte: Lucas, existe um problema na área da beleza, aonde o rótulo do pó descolorante sugere
sugere para que não utilize material metálico durante o procedimento de química, de mechas. E essa informação é muito contraditória, porque eu fui num curso e no curso eles explicaram para a gente fazer mechas e usando a ferramenta que é o alumínio. E não existe nada que substitua o alumínio nos salões de beleza. Então, o nosso objetivo inicial, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, bom, a gente precisa desenvolver algo que substitua o alumínio nos salões de beleza. Esse era o ponto de partida. Naquele momento, a gente não falava de sustentabilidade, não falava de benefícios, de vantagens, não falava de saúde, integridade do fio, não falava de rendimento, não falava de nada disso. Nosso objetivo só era desenvolver uma ferramenta que não teria metal no processo de descoloração. E a gente começou a pesquisar. E então eu me desligo do terminal e fico 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, igual um retardado, pensando só nisso. Se eu conseguir desenvolver esse produto, a gente pode comercializar esse produto no mundo todo. Porque o mundo todo faz mechas com alumínio. E eu fui ficando meio pirado. E com o passar dos dias, a gente foi entendendo que eu poderia fazer um produto que não só entregaria um resultado para o cliente, substituindo o metal, mas poderia também desenvolver um produto 100% sustentável, porque os primeiros testes sinalizaram que uma película plástica poderia ser compatível com a química do pó descolorante. Então, eu conseguiria atrelar a sustentabilidade no produto também. Cheguei no ponto que o plástico se tornou compatível com a química. Então, eu tenho um plástico compatível, já não tenho metal no produto. E tenho um produto sustentável. Então, em 2018 até 2020, a gente fez os testes, as validações. E é muito bacana porque o Sebrae começou a se fazer presente na minha jornada, onde eu descobri um estudo que foi feito pelo Sebrae São Paulo e Minas Gerais, na revista Minha Empresa Sustentável, onde ela aponta que só na Grande São Paulo, 15 toneladas de alumínio são descartadas diariamente no resíduo, diariamente dos salões de beleza, nos aterros sanitários. Esse alumínio não é reciclado em nenhum lugar do mundo. Então, nós temos 15 toneladas por dia, só na Grande São Paulo, descartado dos salões de beleza no lixo comum. E esse alumínio leva 200 anos para se decompor. O primeiro alumínio que foi usado há 30, 40 anos atrás ainda está no solo. Então, essa pesquisa fez com que a gente se atentasse. Porra, a gente está no caminho certo. A gente precisa desenvolver um produto que vai se enquadrar também no quesito sustentável. E eu gosto de dizer que toda inovação nasce para solucionar um problema. Esse era o problema, comprovado e dito pelo Sebrae. Então, nós ficamos de 2018 a 2020 desenvolvendo o produto, validando, levando, fazendo teste, colocando o produto debaixo do braço, levando em salões. Testa para mim, pelo amor de Deus, isso aqui vai ser bom. Ninguém botava fé. Por quê? Existe uma quebra de paradigma, uma quebra de cultura. Você imagina a gente mudar a mentalidade de um profissional que está há anos usando alumínio, mesmo que é adaptado para usar um produto do cara que era segurança do terminal, que não tem formação, que não tem escolaridade completa, segundo grau completo. Então, a gente teve que quebrar essa cultura, essa barreira, esse paradigma. E foi final de 2019 que eu conheci o Adailton, e a gente repaginou tudo isso e começamos a nossa história comercial. Por isso eu vou chamar ele aqui para contar um pouquinho como que foi essa quebra de paradigma. Boa tarde, meu nome é Adailton Maciel. Eu, como o Lucas disse, o Lucas é o fundador, sou o cofundador dessa empresa e a gente veio nessa luta, né? E qual que é a dificuldade, né, quando a gente tem essa quebra de paradigma que ele diz? Poxa vida, papel para mechas. O cara fala, já faz 40 anos que eu faço mecha. O cabeleireiro diz aí, para que eu vou precisar mudar? Para que eu tenho que sair disso aí? Eu já uso, funciona, está tudo bem aqui. Só que não existe a preocupação com o resultado final. O pessoal que faz loiro aí sabe do que eu estou dizendo. Quando sai lindo do salão e uma semana depois está desesperado que o cabelo está caindo no box do banheiro. Aí você vê as questões. E as resistências à mudança são naturais, e a gente vai falar bastante sobre isso, como é que a gente está trabalhando isso. Isso é um discurso importante, porque na empresa a gente seccionou todo esse trabalho.
O Lucas hoje é responsável por toda a questão educacional da empresa, porque é extremamente necessário. Sem educação, a gente não tem mudança. E, para isso, nós estamos aqui num ambiente seguro e de educação, penso eu. Porque o Sebrae tem expertise, o Senai, que já foi citado justo aí, nosso pesquisador parceiro aí de longos projetos, vamos falar dele já já. Então, essa é a importância. As barreiras culturais são muito difíceis de serem batidas. E imaginem eu, falar um pouquinho de mim, 25 anos, advogado, diretor jurídico de uma empresa. O pessoal que já me conhece há mais tempo, Silvana foi embora, não está aqui mais, o Senai, minha parceira, amiga de tanto tempo aí. E, poxa vida, mudei totalmente. Quando eu chegava no salão, era muito difícil essa comunicação, entender linguagem, entender cultura, entender... Então, para mim, era difícil, porque eu estava desenvolvendo o produto. Imagina para o cliente olhar para mim e falar, o que eu vou entender desses loucos aí que vieram? Mas assim nós seguimos e persistimos. As primeiras tentativas foram difíceis, foram pesadas, mas a gente foi dando muito certo. E um dos pontos essenciais, quando a gente chegava, a gente levava, ele testava e falou, mas como você garante que esse produto vai funcionar? Como é que você garante que vai ter eficiência e eu não vou ter problema daqui uns dias com a minha cliente? Porque eu já tenho minha carteira de clientes e eu não quero perdê-la. E isso, como é que eu, advogado, Lucas, também não é formado em química, né, diferente do Gilson, que é expert nessa área de papel, e a gente tinha que mostrar que isso funcionava. Só a nossa palavra, fazer que nem a propaganda, a garantia sou eu, como a gente faz quando vamos lá no exterior, nos Los Hermanos, comprar os equipamentos. Isso não servia mais. Então, nós tivemos que prosseguir. E aí aparece isso aqui, ó. Tem um cara que está sentado aqui na minha primeira fileira aqui, o Everson, e um cara aí que vem na nossa essência. Em 2021, a gente conectou com o Sebrae. A gente começou a falar do que a gente estava fazendo, da necessidade da mudança da educação, da necessidade que a gente luta até hoje de um núcleo da beleza no estado do Paraná, dentro do Sebrae, que dentro dos temas, a beleza não é discutida e enfrentada pelo Sebrae no estado do Paraná. Isso é um desafio, falamos hoje com o Rubens sobre isso, né? Então, o Everson veio, a gente conversou, tivemos reuniões, mas a gente estava só começando, a gente tinha um ano. Pandemia, ainda não tínhamos saído 100%, 2021 ainda tinha pandemia, estava na metade, praticamente. Ela falou, cara, eu não tenho recurso para te atender. Mas aí, o universo sempre conspira a favor daqueles que realmente têm objetivos, que desejam mudar. Ele falou, cara, tem um negócio legal. Olha aqui, ó, tem um edital aqui chamado Paranaense de Inovação. É do Senai, cara, mas vai lá. Fala com os caras. Você conhece alguém do Senai? Falei, pô, conheço muito bem, tinha dado aula no Senai, Silvana é parceiraça, estamos junto com a gente, hoje está aí coordenando o Senai aí, e estava aqui agora há pouco fazendo palestra, muito legal encontrá-la aqui, e a gente foi lá e liguei para ela. Só que aqui a tecnologia, inteligência artificial hoje, naquele tempo era software, aqueles desenvolvimentos de sistemas, outras coisas, era outro centro, mas não por isso deixou de me atender. Ela falou assim, vamos fazer, e me indicou o pessoal de Telêmaco. Me indicou o pessoal do IST, falou, você conhece a Adriane? Falei, não. Falou, você conhece alguma coisa de papel? Falei, não também. Estou fazendo um produto de papel aqui, mas não conhecemos nada, mas a gente quer aprender. Daí nós fomos, a Adriane nos atendeu super bem, e lá fomos eu e o Lucas, que, olha que coisa, o edital a gente fazia inscrição, se passasse a fase comprobatória, tinha que gravar um vídeo falando do produto, falando do que a gente se propunha a fazer de mudança. E depois desse vídeo pronto, imagina eu gravando, o Lucas falando, e eu tremendo, com medo de a gente fazer, porque a gente não tem essa informação. Quem é que fala para o empresário, ó, vai lá no Sebrae que vai estar te atendendo com segurança? O empresário, às vezes, tem medo de abrir essa porta que é dele. Vai lá no Senai e bate na porta que ele vai te atender. O empresário tem medo de estar dentro do que é dele. O Sistema S é formado pelos empresários. E a gente, muitas vezes, tem medo de buscar o que é nosso. Esse foi uma das barreiras gigantescas. Mas, graças a Deus, nós fizemos, e depois fizemos quem gosta de prova oral aí, tem vários alunos, estudantes aí que gostam, quem gosta de prova, tivemos prova oral, né? Tivemos que fazer uma banca que disse que era só doutores e pós-doutores. Imagina nós tremendo, ainda bem que era via vídeo, estava na pandemia, ninguém era pessoal, ficou lindo. Nós lá, ninguém via mesmo o que a gente tinha que falar.
graças a Deus passamos e fizemos aí, iniciamos uma jornada de pesquisa e comprovação. Mas eu falar da nossa pesquisa é muito fácil. Preferimos aqui trazer e dividir com quem realmente está com a gente. E aqui eu quero chamar o Gilson para falar um pouco da nossa jornada de pesquisa e inovação, capitaneado aí pelo Gilson e todo o time dele lá de Telêmaco. Bom, pessoal, na linha que o Adailton e o Lucas comentaram, né? Esse novo produto, que não podia ter agora metal, é o papel. Né? O papel ainda que eles desenvolveram, né? E um desenvolvimento totalmente da empresa Papel para Mechas, agora precisava de uma validação numérica. Embora tivesse aquela validação nos próprios clientes, havia necessidade dessa validação numérica em laboratório, né, com pesquisas. E aí o pessoal do Papel para Mechas nos procurou, e o que a gente tinha para oferecer? Pesquisa e inovação. Veio a calhar aí os editais, que na época tinha alguns editais abertos, eu já vou falar um pouco dos editais. Mas por que procurar o Senai de Telêmaco Borba? Falar um pouquinho. O Senai de Telêmaco Borba ele está há mais de 50 anos na área de fabricação de papel. Né? E no início com educação, alguma coisa de consultoria, alguma coisa de metrologia, mas de 2013 para cá, o Instituto de Senai de Celulose e Papel, ele fortificou-se muito na área de pesquisa e desenvolvimento. Ele teve uma parceria com o VTT da Finlândia, abriu um laboratório aqui no Brasil, esse laboratório foi para o Senai, fora os investimentos de quase 10 milhões em equipamentos. Então, formou-se uma estrutura que representou o Brasil em termos na área de celulose e papel, dentro do Senai, tá, a nível nacional. Então, nós aí, agarramos essa pesquisa, aí, nós aprendemos junto com eles, tá? Nós oferecemos estudo para eles, mas nós aprendemos muito com eles. E o primeiro edital foi a chamada Paranaense de Inovação. Então, eles tinham um produto, mas precisava de uma validação. Que validação é essa? Nós estamos trabalhando agora com papel. Papel tem resistência, papel tem absorção, papel tem pressão necessária, tem brancura, tem alvura. São infinidades de diversos testes, tanto os testes físicos, testes de resistência, como os testes químicos, né, que qualificam ou desqualificam o papel. Então, nós precisávamos qualificar esse papel. Essa primeira chamada paranaense de inovação é uma chamada que estava muito ligada com a parte ambiental. E agora nós temos um produto que tem um apelo totalmente ambiental. Quando você fala de papel, você já tem um grande apelo ambiental. Tá? Tem plástico? Tem, mas mais de 90% é papel. Então, nós trocamos um produto que era base de alumínio para um produto praticamente papel. Tá? Mas você tem agora um produto que é quase 100% biodegradável. Não era suficiente você só estudar as qualidades do papel, mas também o impacto dele no cabelo, o impacto dele no dia a dia, né, dos clientes. Né? Porque nós estamos falando do papel para mecha. Papel para mecha. Então, tinha o impacto, a interação dele com os produtos de beleza. Então, todo esse edital veio para fazer essa validação. Né? Posteriormente, nós tivemos a chamada CESITEC. A primeira chamada foi a pesquisadora, a doutora Ana Carolina, que fez toda a gestão junto com o pessoal do Papel para Mechas. O segundo edital, que é chamado CESITEC, esse edital já olhava também na saúde dos trabalhadores, na saúde dos clientes. Nós estamos elaborando um papel, só que nós precisamos saber se esse papel, como que vai se comportar depois do uso, o cabelo, se vai ter algum produto químico que vai ficar no cabelo, se não vai ficar, se existe alguma reação do cabelo, papel e produto químico que não seja benéfico. Então, todas essas reações foram
foram feitas dentro do laboratório do Senai de Telemaco Borba também, né? Só que ainda nós tínhamos um item a ser alterado. Nós tínhamos aquela pequena percentagem de plásticos. Então, nesse segundo edital, nós estudamos uma maneira de trocar o plástico por um produto biodegradável sobre a superfície do papel. E foi desenvolvido algumas receitas, né, para revestimento do papel e para tornar o papel 100% biodegradável. Então, essa segunda chamada CESITEC, nesse segundo edital, nós demos início a esse estudo. Por cada edital desse são um tempo de 12 a 24 meses, dependendo do edital. Então, não foram alguns dias de trabalho, mas foram alguns meses de trabalho. Então, e a chamada CESITEC, ela deu abertura para uma nova chamada, que é uma pesquisa que está sendo executada atualmente, né, que é pela Embrapi, junto com o Instituto Senai de Eletroquímica de Curitiba. E a gente o que está sendo feito? Está sendo aprimorado essas receitas de revestimento no papel. Então, nós temos aí junto, a gente está falando do papel para mecha, mas nós temos um outro produto também que veio desde o começo também sendo estudado, né, principalmente após o segundo e terceiro edital, que é o avental biodegradável também, um avental 100% de papel. Então, quando você faz um avental 100% de papel, não é simples. Não adianta você querer comprar aí uma máquina de papel e tentar recortar ele em forma de avental. Você tem diversos problemas, diversos inconvenientes. Quais são? Ele não é maleável, ele faz muito barulho, não é confortável, ele atravessa a água muitas vezes, né? Não é um papel que tem uma barreira totalmente 100% água. Então, no segundo e terceiro edital, além do papel para mecha, também está sendo estudado um produto adicional, que é um avental 100% biodegradável. Então, e com as características que são necessárias de resistência para um avental, né? Que hoje nós temos principalmente os aventais de TNT, né? Que são aventais que não são biodegradáveis, né, como é o papel. Então, e temos aí agora com a empresa Papel para Mecha buscando outros editais. Talvez na próxima rodada, né, nós tenhamos novidades aí em termos de... A pesquisa continua, né? Nós estamos no meio do caminho da Embrapi, já desenvolvemos muitas coisas juntamente com Easy Eletroquímica, mas o pessoal já está entrando já em outros editais aí pensando lá na frente, né, para que a pesquisa continue, porque sabe que o caminho é árduo, assim como o Lucas e o Adailton falaram desde o início, né, é um caminho árduo e a gente vai desenvolvendo, né, vai buscando resultados, mas você enxerga lá no futuro que você vai precisar estudar mais um pouco, né, e para tentar chegar mais próximo da perfeição em relação ao produto. Passo a palavra. Bom, obrigado, Gilson. Vocês viram que por trás de tudo isso existe pesquisa, desenvolvimento, estudo. Não é só o trabalho árduo, suor na ponta, mas vocês devem estar se perguntando que papel que é esse, que produto é esse. Então, antes da gente seguir aqui, eu vou pedir para colocar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor do que a gente está falando, tá? Quem é Papel para Mechas? A Papel para Mechas é a indústria líder de mercado no segmento de papéis sustentáveis para descoloração. Estamos situados em Londrina, Paraná, e contamos com uma estrutura completa de fabricação, logística e distribuição dos papéis. Hoje já consolidados como referência nacional, batemos a marca de 240 milhões de papéis fabricados, estamos presentes em todo o território nacional e em mais de 14 países,
seguimos em constante expansão para conseguir levar nossos produtos a todos os profissionais da beleza, no Brasil e no mundo através dos nossos distribuidores. Um movimento que cresce a cada dia, pois a nossa ferramenta une performance, propósito e consciência para cabeleireiros que desejam elevar o nível profissional. Mais que papel, é evolução. Esse é o nosso produto, testado, validado e aprovado. E depois desse produto validado, com tudo isso em mãos, a gente toma uma decisão. Será que seríamos muito mesquinhos se a gente ficasse só no Brasil, vendendo só para os salões aqui? Mas, Lucas, no Brasil tem mais de 2 milhões de salões, mas para mim é pouco. A gente precisa levar isso aí para o mundo. O mundo precisa ter acesso a esse produto. Então, em 2023, nós tivemos uma atitude, que é uma das palavras que nos guia, essa audácia, atitude, vontade de fazer algo a mais. Nós, em cima da hora, resolvemos ir para Bolonha, onde existe a maior feira de cosméticos do mundo, onde mais de 3.000 expositores do mundo todo expõem seus produtos. E qual que era o intuito nosso de ir para Bolonha? Buscar tendências, ver o que estava acontecendo no mercado europeu, no mercado mundial. E por que não trazer isso para o Brasil, trazer isso para Londrina? Foi quando nós tivemos uma grande surpresa. A tendência mundial que se falava na feira era a sustentabilidade. E a gente, com os documentos em mãos da comprovação das nossas tecnologias e do nosso produto sustentável, a gente viu que vamos fazer ao contrário, vamos levar do Brasil para fora esse produto, tendo em vista que em 2023, 55% da população europeia já comprava produto sustentável, já tinha essa cultura de adquirir produto sustentável, mesmo pagando mais caro pelo produto, enquanto que no Brasil apenas 5% da população já tinha essa mentalidade. Então, a gente viu uma baita oportunidade aí. No mesmo ano, na mesma feira, só passeando, como todo mundo diz, vamos passear na feira. Ninguém imagina os perrengues que a gente passa, né, Renata? A gente viu essa possibilidade. Nós voltamos da feira com a cabeça a 1000 por hora. Precisamos acelerar e iniciar a nossa operação internacional. E, mais uma vez, como que nós vamos fazer isso? Quebrar essa cultura. Se no Brasil já é tão difícil, mesmo a gente conseguindo falar a mesma língua, entendendo a cultura, entendendo da diversidade que tem no Brasil, imagina fora dele. Mas isso para a gente é só um detalhe. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente identificou o problema novamente e tínhamos a solução na nossa mão. E agora eu chamo a Dailton novamente para contar como que nós fizemos essa introdução do produto lá fora. Pois é. Essa história é cheia de capítulo, viu, gente? Nossa história é cheia de história dentro da história, porque foram muitas coisas. E é a primeira vez, e os nãos acontecem todos os dias. Todo mundo fala, isso é impossível. Quando eles falam impossível, pensa num negócio que dá corda em nós. Aí nós falamos, agora que nós vamos, agora é impossível, nós vamos. Porque a primeira feira que a gente foi, em 2023, a gente foi para visitar a feira. Mas em 2023, a gente aprendeu que a gente queria saber como todo mundo dizia, capaz, vocês começaram agora, depois de vocês têm 2 anos, aí 3 anos, como é que vocês vão para uma feira internacional ser expositor? Nós falamos, eu queria saber e não dava. Pois é, a gente resolveu ir. E todo mundo fala, não, você vai conseguir, se você conseguir, é no compartilhado, onde vai aquele 4 metros quadrados, uma cadeirinha, você vai lá e põe. Fala, não tem problema, a gente vai lá mostrar. E o Lucas falava assim, fica tranquilo, doutor, fica tranquilo. Nós vamos pegar um stand de esquina. E os caras rindo na nossa cara. E nós falamos, nós vamos para lá. Faltando 2 meses para a feira de Dubai, faltando 2 meses, o pessoal da BIPEC me chama em São Paulo. Falou, Dailton, é o seguinte, nós estamos organizando a feira, tal, você já está inscrito, tudo bem, conseguimos um espaço para você. Falei, show de bola, vamos junto, vamos entrar. Qual que é o meu espaço? Falou, não, tem uma oportunidade. Falei, oportunidade? É com nós mesmo, manda para mim aqui, vamos saber. Ela pegou e me disse, Fernanda, gosto de falar o nome das pessoas, porque elas existem e são dignas de receberem os louvores. A Fernanda me chamou e falou assim, é o seguinte, nós, pela primeira vez, o Brasil vai levar um setor de sustentabilidade para a Feira da Beleza na Cosmoprof, em Dubai. E porque Dubai tem um trabalho muito forte com sustentabilidade, uma mudança, e a gente vai para lá. Só que é o seguinte, para vocês estarem lá, para vocês poderem ir para a feira, o teu produto tem que ter pelo menos 80%
produto de matéria-prima sustentável. Eu comecei a rir. Ela falou, o que você está rindo? Se precisar de laudo, a gente liga para o Gilson. Mas o nosso produto é 95% de material sustentável, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Toda a nossa matéria-prima é fabricada na Santa Maria, no Paraná. Nós temos o selo FSC que comprova tudo isso. Então, naquele dia, nós fomos selecionados para estar entre os 4 expositores brasileiros que estariam lá. Ainda não era esquina. A gente já ia, já tinha stand. Bom, para melhorar e encurtar essa primeira incursão lá, dividiram na metade uma esquina, era para ter 8 metros quadrados cada um. Quando faltando 15 dias para chegar na feira, o expositor que estava do nosso lado desistiu. E quem que é os bonitos que ficaram na esquina? Papel para mechas. E a feira foi um sucesso e foi incrível. Chamamos a atenção até do embaixador, o Sidney, embaixador brasileiro nos Emirados Árabes. Se quiserem conferir, podem consultar, ele é ainda embaixador do Brasil lá. E foi incrível o que aconteceu a partir daí. Aí, como diz minha esposa, que está ali sentadinha, fala assim, botou rodinha no pé e nunca mais paramos. E antes disso, também tinha o Brasil, que na pandemia, a gente começou a fazer negócio, começamos a vender e não entregar papel, né? Porque não tinha, tudo fechado. A primeira venda que a gente foi, depois a gente conta a história, a gente fez uma venda considerável, R$250 mil para um cliente, o primeiro cliente que a gente visitou, talvez a gente dava certo o nosso negócio, né? E aí, com esse dinheiro, nós investimos, ao invés de a pandemia, a gente preferiu lutar e viajamos 12 estados do Brasil tentando vender e combinamos com feiras como aquela, por exemplo, salvo engano, no Rio Grande do Sul. Fizemos Recife, fizemos Fortaleza, fizemos São Paulo. E essa necessidade do posicionamento da marca é essencial. Sem isso, é impossível. Sem isso, não tem como. E a gente sempre buscando oportunidades e fazendo isso que o Jesus falou. Um projeto puxa o outro e a gente vai seguindo. A gente tem que criar visibilidade. A gente tem que buscar o nosso espaço no mercado. Só que, o primeiro ponto de tudo isso é acreditar. Se nós não tivéssemos acreditado no que a gente começou lá atrás, há 5 anos atrás, 6 anos, quando eu conheci o Lucas, em fevereiro, mais exatamente, que março foi quando a gente começou a empresa, de 2020, nós não estaríamos aqui. Mas, através de um sonho, nós transformamos muitas vidas. E uma coisa que a gente traz para a nossa empresa, que nossa empresa é muito mais que um papel, é uma ponte que liga as pessoas. E isso que a gente tem feito, buscando oportunidades de negócios e inovação. E buscamos nos conectar com todos que o querem. Não interessa se são clientes ou potenciais ou que nunca o sejam, mas a gente faz conexões com pessoas. E é através disso que a gente vem trazendo a nossa marca e crescendo. Essas conexões têm levado e que nos trouxe até aqui. Vou apertar o outro, Lucas. E só trazer um pouquinho para vocês o que era surreal. A gente foi para Dubai uma segunda vez. A gente estava em Barcelona, naquelas feiras que estavam mostradas, listadas. Ficamos um mês trabalhando, fizemos o Cosmoprof, aí como expositor, e Barcelona, 2024. A gente estava em Barcelona um mês sem voltar para o Brasil, louco para voltar para casa, porque todo mundo acha que é maravilhoso, mas quando vai dando mais de uma semana, você já dá um desespero para ir para casa, e não é bem assim, não pode, tem que cumprir. E a gente veio, e lá a gente chegou no Brasil na sexta, no domingo voltamos para Dubai. Tinha um evento que o governador do estado estaria lá, estaria hoje o secretário da Inovação e Inteligência Artificial do Paraná, Alex Canziani, o governador Ratinho Júnior e o prefeito, então, de Londrina, que era o Marcelo. E daí encontramos eles lá, olha que coisa. A gente não encontra os caras aqui no Brasil, encontramos lá em Dubai. E aí lá, a gente conversando, tomamos aquela chuva toda, que Dubai teve aquela inundação, por incrível que pareça teve, nós ficamos presos em Dubai um dia a mais, e naquilo lá tivemos oportunidade, sempre a gente diz que é oportunidade, conversamos com eles, e através deles eles falaram, vocês têm que buscar, principalmente o secretário Alex, que falou, vocês têm que buscar mais apoio, vocês já buscam o Sebrae, vocês já buscam o Sebrae, nós falamos que sim, falou, tem que buscar mais. E a gente veio buscar mais, e mais uma vez batemos na porta do Everson, e para a gente buscar mais informação. O que a gente ia buscar mais? Aí o Everson falou, cara, da tua área aconteceu um negócio aqui muito legal. Aqui nós conseguimos captar um recurso aí através de Embrapi. Você já ouviu falar em Embrapi? Eu falei, não. E ele falou, mas isso aqui tem tecnologia, pô, vamos buscar. Ele falou, eu consegui captar 560 mil. Eu falei, caramba, nos outros 2 era 120 que nós fizemos. Imagina que a gente vai captar 500 mil, mas se trouxer vai ser bom.
O Lucas, mais uma vez, olhou para mim e falou, cara, vai ser muito mais, você nem imagina. Você vai ver, vai dar tudo certo. Ah, mandamos um projeto para dentro. Falou, vamos fazer, vamos fazer. Os parceiros, né, o pessoal estava sempre junto conosco, não posso... Pessoal de Telêmaco, mas eles não faziam sozinhos. Aí juntamos, conhecemos o pessoal do Easy, Eletrotécnica lá em Curitiba, e eles nos abraçaram da mesma forma que o Senai daqui já o faz, que o Sebrae já o faz, e nos ajudaram a construir mais esse projeto. E, de uma forma fantástica e surreal, o ano passado, nós celebramos, em julho, esse contrato de captação de R$ 1.174.000 para desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias, e nós estamos na segunda parte. A primeira parte já encerramos, estamos na metade. O Gilson já praticamente terminou a parte dele. Ele não pode contar, mas eu imagino a dificuldade para um pesquisador que não pode contar o que ele já tem. Mas é surreal, é incrível. Eu sei do sofrimento dele, que a gente disse que ele não podia contar, até porque por conta de patente, que a gente ainda não terminou de registrar. Mas é algo surreal. Então, mais uma vez eu digo, a gente tem que buscar os apoios onde existem. O empreendedor tem que se preparar, tem que se capacitar, e tem que buscar o Sebrae, tem que buscar o Senai, tem que buscar todos que o abracem. Isso é que move, isso que traz para a realidade. Porque nós, uma empresa que começou há 5 anos, para a gente era surreal captar isso, né? E a gente achava que não era possível. Hoje eu sei que é possível isso e muito mais, e por isso que a gente está escrevendo novos projetos que vai envolver aí todos e que a gente vai conseguir trazer novas tecnologias e novos desenvolvimentos. Acho que agora é do Lucas, a coisas aqui, e depois... Vamos lá, voltei aqui de novo. Por isso que eu digo que está tudo lindo, né? 5 anos, uma empresa com uma história dessa. Vocês viram no vídeo ali a proporção que a empresa tomou, os números que a gente já alcançou, e tudo isso através de conexões, através de atitude, através do que vocês estão fazendo aqui hoje, buscar esses relacionamentos, buscar pessoas que podem pegar na nossa mão e ajudar a gente a construir aquilo que para a gente é um sonho. E nós, como empreendedores, como empresários, a gente tem que entender que a gente não sabe tudo, pelo contrário, a gente precisa encontrar as pessoas no meio do caminho que vai poder ajudar a gente a alcançar esses objetivos. Então, a nossa vida tem que ser pautada nisso, a gente tem que ter essa mentalidade que eu não sei, posso ter uma puta ideia, mas eu preciso ter alguém para me ajudar. E esse é o nosso papel aqui hoje. Eu já estive sentado aí muitas vezes, hoje eu estou aqui tentando transmitir um pouco disso tudo que a gente vem passando. E os números comprovam isso. E eu coloco à disposição para que vocês possam também se atentar a esses detalhes, se atentar a isso. A gente não precisa saber tudo, basta encontrar pessoas que vão ajudar a gente a construir. Por isso que o papel é a ponte que liga e conecta pessoas, e através das conexões surgem as oportunidades, que é o que a gente está construindo aqui. Eu espero, daqui a uns dias, encontrar vocês aqui no palco também, dando esse feedback, contando esse case de sucesso. E hoje, esse simples papel, como todo mundo dizia no início, atingiu alguns big numbers aqui. Hoje nós atendemos diretamente 60 mil salões, diretamente. Hoje nós estamos em 15 países. Hoje nós temos 150 distribuidores fazendo a distribuição do nosso produto, Brasil e fora. E nós temos 100 marcas de cosméticos fazendo private label com a gente, ou seja, nós temos a nossa tecnologia, nós temos a nossa fábrica e fabricamos o produto para as outras marcas de cosméticos também, tá? Em grande escala. Mas, para que tudo isso possa acontecer, existe uma palavra que é onde eu trabalho muito forte nos últimos meses, que é a educação. Como eu disse no começo, a gente precisou quebrar um paradigma, quebrar uma cultura que até então existia. E como que a gente faz isso? Sem dinheiro, porque com dinheiro é fácil, mas sem dinheiro. A educação é o pilar de tudo isso, tá? A gente precisa reeducar o mercado, a gente precisou reeducar o cabeleireiro que estava acostumado a ir no mercado comprar um rolinho de alumínio, aquele mesmo que a gente usa em casa, cortar na bancada para fazer o cabelo da cliente dele. Como que eu vou mudar a mentalidade desse cabeleireiro e falar para ele, olha, agora existe um produto que foi desenvolvido exclusivamente para você, que contém 2 cargas de tecnologia, um produto que pode ser reutilizável, que vai otimizar o seu tempo no dia a dia do salão, que vai aumentar o índice de aprovação de teste de mechas, e o melhor, você pode reutilizar ele ainda. O discurso é maravilhoso, mas só quem está atrás de uma cadeira no dia a dia sabe o receio que ele tem de substituir um produto no salão de beleza. Então, tudo isso começa com a educação. Hoje, nós treinamos milhares e milhares de cabeleireiros esparramados pelo mundo para que eles possam fazer o que a gente está fazendo aqui hoje no palco, fazendo no dia a dia no salão dele, na empresa que ele trabalha,
no centro técnico que ele desenvolve os treinamentos, para que ele possa ser um multiplicador dessa informação, desse conhecimento que nós desenvolvemos aqui. Então, a educação é o nosso pilar principal para conseguir atingir tudo isso que a gente atingiu. Nós temos um produto que a aceitação global dele foi unânime justamente pelo ponto sustentável. Eu lembro no começo, quando eu comecei a desenvolver o produto, teve um grande amigo meu que falou assim para mim, cara, enquanto você pensar em sustentabilidade, você não vai vender um pacote de papel. Aí eu fiquei puto da vida com isso. Falei, cara, mas a sustentabilidade está no nosso tripé. É sustentabilidade, um produto desenvolvido para o cabeleireiro e um produto que entrega resultado para cliente. Esse tripé tem que funcionar. Ele falou, então me diz um salão que compra o seu produto por ser sustentável. E eu fiquei sem palavra na hora. Mas eu acreditava muito nisso. E quando a gente foi para a Itália em 2023, veio a comprovação. A sustentabilidade vai ditar a regra do mundo. E isso deixou a gente muito convicto. Por isso que a aceitação no mercado global, por isso que esses 15 países atendidos, a gente começou a fazer um trabalho em 2024. E hoje a gente está presente nesses países e acelerando a venda, e crescendo, crescendo, crescendo. Porque lá eles estão preocupados com esse apelo ambiental, diferente do Brasil, que isso vai acontecer aqui também. O que a gente está fazendo aqui já é uma onda de ESG, de sustentabilidade, já é mudança de cultura. Então, a gente está sempre à frente, trazendo de fora para cá. E é lógico, como eu disse, de conexões, relacionamentos, fazer parcerias sólidas, como o Sebrae, como o Senai, como o que a gente está fazendo hoje aqui. Isso é parcerias sólidas. Parcerias que a gente pode pegar na mão e construir junto esse legado. Da gente não querer fazer as coisas sozinho. Lembra que eu falei? A gente não precisa saber tudo. A gente precisa encontrar pessoas no nosso caminho que vai fazer a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, isso é uma parceria sólida e a gente construiu isso com o Sebrae, com o Senai, e hoje a gente está aqui tendo a honra de poder dizer isso para vocês. Vão atrás, como a Dailton disse. É nosso, basta a gente ir buscar. E foi através dessas parcerias que a gente conseguiu chegar nesses números. E olha só que bacana, o que esses números geraram? Como vocês viram no vídeo, nós já fabricamos mais de 240 milhões de papéis para mechas. Isso já gerou um descarte de menos de 3 milhões, mais de 3 milhões de quilos de alumínio já deixou de ser descartado no lixo comum nos últimos 5 anos. Então, esse é um pouco do impacto que o papel para mechas proporcionou para o nosso meio ambiente. Então, num período de 5 anos, já deixou de ser descartado 3 milhões de quilos de alumínio. Lembra que só na Grande São Paulo, 15 toneladas por dia é descartado no lixo comum. É um número muito pequeno ainda, perto do que o mercado utiliza, processa. Mas a gente está fazendo a nossa parte. E esse número vai aumentar muito. E já partindo para o encerramento aqui, falando de propósito, o propósito se torna realidade através de pesquisa e desenvolvimentos, com parcerias sólidas, como eu falei para vocês. E o título do nosso painel aqui era do zero ao mundo. Como que pesquisa e desenvolvimento fez com que uma ideia se tornasse um produto global. Então, de uma ideia para um produto global, pensado e desenvolvido para o profissional, sua cliente e o meio ambiente. Lembra do triplé? O primeiro objetivo nosso era a gente fazer um produto para substituir o alumínio nos salões de beleza. E a gente conseguiu desenvolver um produto que substitui o alumínio nos salões de beleza, livre de metal, que entrega segurança para o cabeleireiro, que entrega um resultado saudável e íntegro para a cliente final, para a consumidora, para vocês que fazem mechas. E fechamos o tripé com um produto 100% sustentável. Então, essa é a nossa política, essa é a nossa visão. Se fugir desse tripé, a gente não avança. Por isso que vem novos produtos aí. E a dificuldade de desenvolver, porque tem que estar enquadrado nisso. Então, esse é o pilar da nossa empresa. Esses 3 pontos têm que andar alinhados. E aqui eu convido vocês a acompanharem um pouco do trabalho do Papel para Mechas. Tem o nosso Instagram, LinkedIn, as redes sociais aí. Tem as nossas redes sociais também, o que precisar para contribuir. A gente está sempre às ordens, a gente brinca que a gente precisa retribuir tudo aquilo que foi feito para a gente. Então, ter tirado o nosso dia hoje, todo mundo sabe da correria do dia a dia, para estar aqui hoje presente, é uma forma de retribuir a tudo aquilo que a gente já teve de vocês. Então, a gente está sempre às ordens para poder atender qualquer necessidade e ajudar no que for preciso. Beleza? É isso aí, Odirley.
Bom. Obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade de compartilhar a experiência, né, a experiência de vocês com a gente. Nos nossos momentos, né, as nossas reuniões de alinhamento, nós falávamos do desafio que era trabalhar com o tempo, né? Dado o conteúdo e toda essa experiência de vocês, que é extremamente empolgante e nos faz pensar e refletir o quanto é capaz, né, de uma ideia você tornar um produto economicamente viável, altamente sustentável, enfim, tudo isso que vocês compartilharam um pouco da história de vocês. Mas nós ainda temos algum tempo e eu vou pedir a gentileza para vocês, fazer uma pergunta para o Adailton e para o Lucas, e estendo para o Gil o seguinte. Vocês falaram um pouco, né, da jornada de vocês, mas do ponto de vista técnico, durante o período de desenvolvimento de produtos, vocês pudessem falar um pouco, né, dos desafios mesmo durante esse período, né, e de desenvolvimento, né, do ponto de vista técnico. Como que foi isso, né, lá para o Gilson, lá para o Senai, quando você recebeu isso, né? Tipo, você já tinha alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido encaminhada, ou foi algo que você teve que começar do zero, enfim, como que foi isso? Se vocês puderem compartilhar um pouco mais sobre isso? Isso aqui, eu acho que eu posso começar com isso. Eu acho que o primeiro... Tentada é difícil para mim para caramba, eu vou tentar. A gente fala com o corpo, né? E, Dirley, nós tivemos, assim, o desenvolvimento, os primeiros desafios, as tecnologias, porque nós não explicitamos elas para vocês. As nossas grandes tecnologias são Airflow e Grip System. Airflow é o que ele faz com que o fluxo de gases que necessário na química, quando faz no cabelo, ela não fique retida. Diferente do alumínio, que represa e faz aquela panela de pressão, o nosso só deixa os gases necessários para aquela troca e para aquela transformação. Isso a gente precisava confirmar. E o outro ponto, que as mulheres sabem muito bem quando usam alumínio, que o alumínio escorrega, mancha o cabelo, destrói, então nós temos a tecnologia Grip System, que ela fixa na primeira pincelada. Isso a gente mandou foi muito engraçado, quando a gente chegou a primeira vez lá no IST, e a gente levou um cabeleireiro, né, Lucas? Nós levamos o pessoal lá, nós fomos, até o Tavinho, que está fazendo hoje aí filmagem, foi com a gente a primeira vez, está lá na mesa, ele foi com a gente, e ele fez tudo isso, e o pessoal falou, agora nós vamos ter que entender de cabelo, e foi muito legal, e o Gilson tinha até nos slides, mas o tempo não dava, o Gilson pode falar, eles aprenderam muito sobre cabelo, e nos ajudaram a compreender muitas coisas, né, Gilson? Sim, logo eu, né, aprender de cabelo, né, foi um desafio gigante, né, porque a gente tinha que conhecer não só do cabelo, mas era um novo papel, era um novo produto também, né. Embora nós sejamos do mundo do papel, a gente domina diversos tipos de papéis aí de olho fechado. Mas era um produto totalmente inovador, não tinha no mercado, não dava para buscar em literatura, você não encontrava nada em literatura. Então, como eu falo no início da minha fala ali, nós aprendemos junto com eles. Nós tivemos que aprender qual a função necessária para o produto, para nós tentarmos ajudar ele dentro do que nós tínhamos de tecnologia. Então, isso foi o grande desafio, né? E está sendo desafiante ainda hoje, porque hoje nós estamos buscando agora um produto para substituir a parte superior, né, o plástico, né, para deixar agora, aumentar mais ainda essa parte de sustentabilidade, de degradabilidade, né? E estamos lá, mexendo com receitas, aqui e ali, mensurando, né? Estamos na luta ainda. Então, a dificuldade é por não existir o produto no mercado. Só antes de você complementar, Lucas, só pegar um gancho no que o Adailton falou, você comentou, né, da tecnologia Airflow, né? Só para manter o raciocínio, que papel que essa tecnologia faz, né, em termos de diferenciação do produto, né? O que isso traz, né? Enfim, se você quiser complementar. Esse tem que ser o Lucas, pô. Ele é o pai. A gente fez as tecnologias junto, mas quando a primeira ideia veio, a gente aprimorou junto com ele. Então, deixa ele falar. Por favor. A gente até fala, Dirley, que a gente tem um produto tecnológico, com carga de tecnologia, ou seja, existia um produto adaptado para o salão de beleza, que era o alumínio usado, mesmo alumínio que a gente usa em casa,
E a gente ainda criou um produto para atender a necessidade do cabeleireiro e acrescentou 2 cargas de tecnologia e deixou tudo isso sustentável. Quais são essas tecnologias? A tecnologia Airflow faz com que o fluxo de ar transite entre o papel, não fazendo a reação química e esquentando esse produto. Então, ele preserva o oxigênio, faz o clareamento homogêneo das raízes às pontas e o gás sai pelas laterais e não sai para cima, como é o alumínio. O alumínio, vocês mulheres principalmente sabem disso, é feito aquela bolinha de alumínio ali, não tem para onde o gás sair, há uma reação química ali dentro e o gás sai para cima, onde acontecem as manchas de raiz, as patinhas, enfim, tem que retocar isso aí e leva mais tempo. Então, a tecnologia Airflow, ela preserva o oxigênio, faz o clareamento uniforme e os gases saem pelas laterais. Essa é uma das tecnologias que a gente conseguiu a comprovação. A outra tecnologia é o Grip System. Outro problema para o salão de beleza. A cliente ela tinha que ficar uma estátua ali com alumínio na cabeça. Não poderia comer, ir no banheiro, fumar, porque o papel escorregava e quando escorrega um papel num processo de descoloração, ele mancha. Então, a gente desenvolveu a tecnologia Grip System, que é um sistema de adesão, onde ele preserva o papel, ele não escorrega de forma alguma. Até nos eventos nossos, a modelo ela joga a cabeça para baixo, para cima, e o papel ele não escorre. Então, as 2 tecnologias elas foram desenvolvidas para atender essa necessidade do cabeleireiro. Tá? Primeiro, para levar segurança, para otimizar o tempo dele, porque ele acelera muito na montagem do processo, e para entregar o resultado para o cliente também. Então, essa é a funcionalidade das tecnologias comprovadas Airflow e Grip System. Bacana. Para a gente terminar, seguindo, né, a fala que você compartilha com a gente, fala um pouquinho, né, rapidamente, as lições aprendidas que vocês tiveram em inovar, em promover, né, a inovação num setor que é tradicional, né, vocês falaram um pouco disso, né, da dificuldade disso, e é um setor químico, né, que tem suas particularidades, que em determinados momentos é autorregulado e tudo mais. Como que foi? O que vocês podem deixar para a gente aqui como lição aprendida? Beleza. Ia fazer uma brincadeira aqui, mas ele ia ficar bravo depois. Vocês entenderam, né? Bom, pessoal, na verdade, aprendizado que a gente leva nesse período aí, nesse curto período na empresa, eu posso garantir para vocês que sempre é possível a gente inovar. Independente da área que a gente atua, quando a gente pensa que não há mais solução, que não há mais oportunidade, quando não há mais saída, sempre há um motivo, sempre há uma ideia e sempre há algo que dá para fazer. E às vezes isso que a gente está pensando, outra pessoa está pensando também. E a gente precisa executar. Eu acredito, Odirley, que a palavra eficiência é o que move a nossa empresa. Nós precisamos ser eficientes. Isso assusta um pouco até o pessoal lá do laboratório, porque a gente é muito rápido. A gente tem a ideia, no mesmo dia a gente já está colocando ela em prática, está validando, está executando. Quando menos espera, a gente está lançando um novo produto, fazendo um novo evento, enfim. Então, seja eficiente naquilo que você vai fazer. Sempre é possível inovar e o principal de tudo, encontre pessoas no meio do caminho que vai pegar na sua mão e te ajudar a levar aonde você quer chegar, principalmente pessoas que já passou pelo caminho que você quer passar. Eu acho que esse é o ensinamento que eu poderia passar para vocês, que faz todo sentido para mim, esses 3 pontos. Legal. Bom, pessoal, teríamos... Só para a gente terminar no Gilson, para a gente deixar uma palavra final, e só para a gente dizer isso, que além dessa eficiência, a gente aprendeu a se reinventar a cada dia e não ter medo de mudar quando a gente enxerga o erro. Porque, às vezes, nós estamos trilhando um caminho e você esquece. Você falhou naquele momento, alguma coisa você fez que não vai te levar no sucesso. E quando você consegue se reinventar ainda no trajeto, o sucesso fica abreviado, porque você não volta à linha de largada, você já está no meio do caminho. E isso, faço questão agora de falar de pé para saudar o pessoal do Sebrae, porque esse apoio a gente encontra em vocês. E essa reinvenção de nos posicionar no mercado nos traz esse orgulho de estar com vocês. E quero deixar, não um adeus, mas um até logo, porque a gente se vê em Curitiba, no Conecta PR, e em Florianópolis também, no Prêmio Startup Summit 2025, onde já estamos. E são vocês que nos levam, que nos movem, que nos orientam a seguir esse caminho.
Muito obrigado pela oportunidade. O Papel para Mechas tem orgulho de estar aqui. Dentro do caminho que mesma linha que o Lucas e o Adailton estiveram falando, né? A empresa é uma empresa de sucesso, né? E você vê que eles estão aí submetendo trabalhos, né, pesquisa contínua. Eles poderiam parar, né? Poderiam parar aqui, a empresa já é uma empresa de sucesso. Mas não, tem sempre um pouco a mais. Fica evidente isso, né? Foram 3 editais de inovação, 3 editais de 12 e 24 meses, e agora estão submetendo um 4º edital. Nem terminou o 3º, já estão no 4º, porque eles sabem que sempre tem a mais, né? Mesmo obtendo sucesso, você pode conseguir mais sucesso ainda. Então fica evidente isso. Como eu sei que para vocês foi super difícil ficar sentado para poder falar, vamos finalizar então esse momento aqui, todo mundo em pé. Eu agradeço mais uma vez pela gentileza, pela disponibilidade de vocês compartilharem da experiência, né, de vocês. Essa jornada é incrível, em tão pouco tempo o que vocês já alcançaram. Fica aqui de incentivo isso para todo mundo, né? De novo, o quanto isso é possível, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de transformar a vida das pessoas e transformar o ambiente que nós estamos inseridos. Então, mais uma vez, obrigado, e assim a gente finaliza esse painel. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Lucas, Adailton, Gilson e Odirley, por compartilharem a experiência de vocês com a gente.